Porque nós podemos entender aqui que nós podemos dar esmola, mas a esmola que vai gerar galardão é aquela que eu faço em secreto. Eu vou poder orar, mas a oração que vai ser ouvida e vai gerar recompensa é aquela que eu faço somente eu e Deus. E eu vou jejuar, e o jejum que vai fazer efeito é aquele que ninguém sabe que eu estou jejuando, somente o Senhor. Então são três coisas que muitas vezes nós fazemos diariamente, e o Senhor aqui ele queria ensinar os seus discípulos, porque o sermão da montanha nada mais é do que um ensinamento que Jesus estava treinando os seus discípulos para eles prosseguirem o seu ministério depois que ele morrer. Então ele vai começar a dizer assim: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens. O que o Senhor estava dizendo, ele não estava proibindo de dar esmola, e ele também não estava dizendo que todas as esmolas ele recebia, mas ele estava ali apenas ensinando a maneira certa de se fazer. Porque muitas vezes nós queremos fazer tantas coisas, mas entenda que todas estas coisas têm uma maneira certa de se fazer. E o Senhor estava querendo mostrar o quê? O que era. Então qual que é a primeira atitude que eu tenho que fazer em secreto? A primeira atitude é ajudar os necessitados. Ou seja, os nossos atos de justiça, ninguém precisa ficar sabendo. Os nossos atos de justiça, ninguém precisa ficar sabendo. E sabe quando eu estava meditando aqui nesses textos aqui, eu vi algo importante? E naquela época não tinha nem internet ainda, não tinha nem foto. Imagina hoje. Naquela época não tinha nem internet, não tinha nem foto, e Jesus já estava dizendo: olha os seus atos de justiça, olha as suas esmolas. Por quê? Porque a esmola no hebraico era a justiça. Porque pela lei, pela Torá, todo o judeu era obrigado a dar esmola, a fazer um ato de justiça. Era uma obrigação para eles, era uma obrigação fazer. Só que aqui, quando fala esmola, no grego esmola vai significar piedade e misericórdia. Quando eu tenho piedade, eu tenho misericórdia de alguém. E é isso que o Senhor ele estava querendo muitas vezes nos mostrar. E muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas, mas nós queremos que todo mundo veja o que nós estamos fazendo. E a Bíblia vai dizer assim: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está. Entenda que galardão quer dizer recompensa, ou coroa, ou uma posição. Então entenda que quando eu faço, tiro foto, me mostro nas redes sociais, chego lá, abraço a pessoa, falo: ó, estou ajudando, e saio falando para todo mundo, a Bíblia vai dizer o quê? Não tem galardão. Ou seja, não tem recompensa de quem? De Deus. Só que tem pessoas que não estão preocupadas com a recompensa de Deus. Estão preocupadas com o reconhecimento do homem. Então, aqueles que estão preocupados com o reconhecimento do homem, Deus diz: você já recebeu a sua recompensa. Ele não te aplaudiu, ele não te elogiou, ele não fez um monte de coisa por você, você não se mostrou, você não foi promovido por causa disso. É essa só a sua recompensa. É só essa, não tem mais nada. Lá no céu tem alguma coisa? Não tem. Por quê? Porque eu fiz para me mostrar. É por isso que eu tenho que muitas vezes entender o que é esmola ou atos de justiça. O que é uma esmola? É quando eu ajudo alguém necessitado. É quando eu dou alguma coisa. Só que eu tenho que saber que há uma diferença entre esmola e entre caridade. Entre esmola, Jesus está falando sobre esmola, e há uma diferença entre esmola e caridade. Por que há uma diferença? Porque caridade quer dizer amor ao próximo. Ou
Ou seja, quando eu faço alguma coisa, não porque a pessoa precisa, mas quando eu faço porque eu amo a pessoa. Então entenda que muitas vezes há uma diferença, porque o Senhor está falando sobre esmola. O que é esmola? Ajudar as pessoas. Entenda que nessa passagem não está falando de oferta ao culto. Não tem nada a ver com você ofertar e você dizimar. Aqui está falando da sua ajuda, porque nós ajudamos pessoas diariamente. Damos alguma coisa, damos uma roupa, damos um sapato, compramos alguma coisa, fazemos várias coisas. Então esses são o quê? Esmolas, são os nossos atos de justiça. Na igreja, quando ofertamos, dizimamos, é outro assunto. Vamos falar sobre os nossos atos e as nossas esmolas, para você entender, que é diferente de caridade. Caridade é quando eu amo alguém e eu estou envolvido, né? É um sentimento mais profundo, mais íntimo que eu tenho com aquela pessoa. Então eu preciso entender que o que o Senhor ele está reprovando é todas as esmolas? Não. É a esmola feita da maneira errada. Então Jesus ele estava tentando pegar os seus discípulos e dizer assim: olha, quando vocês forem ofertar, não toque trombeta diante de vocês, não. Então vocês não passam de pessoas hipócritas. Não toque. Você quer fazer alguma coisa para mim, para o Senhor, para agradar a mim? Você tem que fazer em secreto. E é isso que, quando eu estava lendo e entendendo, as nossas obras, os nossos atos de justiça, é para agradar a quem? Será que é só para nós termos a nossa consciência mais leve e chegar de tarde para a pessoa dizer: ufa, hoje eu ajudei um monte de pessoas. Hoje, olha, fui lá e dei isso, eu dei aquilo. Hoje foi um dia abençoado. Ajudei, fiz tanta coisa para as pessoas hoje, estou até cansado. A Bíblia diz que isso não passa de hipocrisia. Porque você está fazendo para se aparecer, para se autopromover. E você vai receber a sua recompensa dos homens. Porque os homens vão ficar sabendo, começar a dizer: olha, aquela pessoa ela ajuda tanta pessoa, e aquela outra ajuda tanto isso, aquilo. Você vai ficar famoso, todo mundo vai te ver. Só que quem te recompensar vai dizer: já recebeu. Mantenha a minha recompensa. Então entenda que pessoas eles fazem as suas esmolas para ter com a sua consciência mais tranquila que ele ajudou. Ele não fez para agradar ao Senhor. Ele fez para tirar o peso do seu coração, o peso da sua consciência, ou para se autopromover. E o Senhor que conhece o que Ele está dizendo, ou seja, quando você der a esmola para a direita, não saiba à esquerda, ou seja, ninguém precisa ficar sabendo. E a Bíblia vai dizer assim, eu gostei dessa tradução, porque a minha tradução vai dizer assim, ó, quando você for dar a sua esmola, dê em secreto. O que é dar em secreto? Ninguém precisa ficar sabendo. Eu vou ajudar alguém? Eu preciso falar para alguém quem eu ajudei? Não. Por quê? Porque a minha recompensa vai ser de quem? O Senhor. É por isso que algumas coisas que eu faço em secreto, a minha tradução vai dizer que o Deus que vem em secreto, Ele vai me recompensar publicamente. Não sei se em todas as traduções estão assim, tem algumas Bíblias que estão, e tem outras Bíblias que não estão. Então eu fiz em secreto. Quem que vai me recompensar publicamente diante de todas as pessoas? Deus. É Ele que vai me exaltar. É Ele que vai fazer as coisas. E é Ele que vai operar, porque Ele sabe que o meu coração não está naquilo. Eu fiz para poder agradar ao Senhor. Se eu estou ajudando alguém, é porque eu agrado ao Senhor. Se eu estou dando alguma coisa para alguém, é porque eu quero agradar ao Senhor. Eu estou fazendo as minhas esmolas, sim, porque eu quero agradar ao Senhor. E eu quero fazer o que? Da maneira certa. Ou seja, porque eu quero realmente receber esse galardão. A hora que eu chegar lá no céu, vai ter alguma coisa para mim. E Deus vai olhar e dizer, olha, você fez alguma coisa. Porque você fez para eles, não para si, aparecer. Então a primeira coisa, a primeira atitude que nós temos que fazer em secreto são os nossos atos de justiça.
ninguém conhecer o que você está fazendo, quem você está ajudando, para quem você está dando, o que você está fazendo. Isso é entre você e Deus e a pessoa que você ajudou, nada mais. Não junta aquele monte de pessoas, sabe? Faz aquela comitiva lá e depois vai se autoprometer um monte de foto. Não. Se você quiser fazer para receber um galardão terreno, pode fazer e você vai receber. Você vai ter uma recompensa terrena. Mas se você quer receber a recompensa do céu, não faz isso. E eu entendo que muitas vezes, muitas pessoas olham para essa palavra e deixam de fazer, achando que Jesus ele estava condenando as esmolas. Não, ele estava condenando a esmola da maneira errada. Da maneira certa eu posso fazer. Da maneira certa eu posso dar. Posso chegar lá em secreto e falar, ó, vou te entregar isso aqui, vou dar isso aqui, toma isso, toma aquilo. Em secreto. Eu tenho a certeza que a Bíblia diz que Deus ele vai o quê? Te recompensar. Então não deixe de fazer as suas esmolas. Não deixe de fazer os seus atos de justiça. Não deixe de contribuir, de ajudar com as pessoas, de dar para as pessoas. Mas não deixe ninguém ficar sabendo. Não se autopromova. E sabe por que o Senhor está falando isso? Porque quando nós damos para se autopromover, ou esperando alguma coisa em troca, nós vamos falar o quê? Quantas vezes você já ouviu as pessoas repetir essa frase? Eu sempre repito ela. Eu ajudei tanto aquela pessoa e ela virou as costas para mim. Eu fiz tanto por ela agora, olha lá, nem olha na minha cara. Por quê? Porque você estava esperando uma recompensa aonde? Do homem. Você não fez em secreto os seus atos de justiça. Porque vocês estão cobrando ele. Você está cobrando a pessoa, você tem que me agradecer. Você tem que, pelo menos, estar do meu lado aqui, me apoiando, me ajudando. Não é? Então, você fez para receber a recompensa da pessoa. É isso que Jesus estava tentando ensinar. Entenda que aqui ele estava começando novos discípulos para um cristianismo diferente da religião antiga, porque o judaísmo que nós falamos sempre deu esmola. Mas como eles davam no meio da rua, para se aparecer para todo mundo, para mostrar para todo mundo o que eles estavam fazendo. Olha, eu estou cumprindo meus atos de justiça aqui. Olha aqui quantas pessoas eu estou ajudando. Olha quantas pessoas estou dando. Jesus está dizendo, nós vamos começar um cristianismo, e esse cristianismo ele vai ser o quê? Diferente de todas as religiões. Por quê? Porque não vamos buscar coisas terrenas, nós vamos buscar coisas do alto. E a nossa recompensa não vai ser ganha nesta terra, mas a nossa recompensa vai ser ganha no céu. É isso que nós, todos os dias, precisamos entender. Qual recompensa queremos receber? É dos nossos atos de justiça, que já receberam aqui? Ou é a nossa recompensa que Jesus diz assim, olha, se você fizer em secreto, se ninguém ficar sabendo, você tem um Deus que vai te recompensar. É por isso que muitas pessoas estão esperando receber de Deus os seus atos de justiça. E Deus está dizendo, você não fez para mim, você não vai receber. Porque você não fez para mim. Você fez para se aparecer, você fez para cobrar de coisa, você fez para demonstrar, você fez por um monte de coisa. Então, não tem recompensa nenhuma. E tem um monte de pessoas que se revoltam. Porque ela fez os seus atos de justiça e ela queria que alguém fizesse por ela. Eu ajudo tanto, eu dou tanto, e ninguém faz por mim. E não vai fazer. Por quê? Porque você não fez para o Senhor. Você fez para o homem, então a recompensa vai vir de quem? O homem. Você já te abraçou, já te disse muito obrigado, já fez uma coisa, já recebeu. E é isso que muitas vezes frustra um monte de pessoa. E você vai encontrar um monte de pessoa dizendo, eu não ajudo mais, eu não dou mais esmola, eu não faço isso porque eu não vejo a recompensa. A hora que eu penso que a pessoa vai, ela vira as costas, ela vai embora. Sim. Não vai ter recompensa mesmo, porque você nunca fez em secreto. Você fez sempre anunciando o que você fazia. Eu faço isso para ele, eu faço para aquele, eu faço para aquele outro, eu faço para todo mundo. Mas a hora que eu preciso, ninguém faz para mim. Você já tocou trombeta, tudo aquilo que você faz.
Então, quer dizer, está em secreto o que você fez? Não, você já revelou para todo mundo. Então, a Bíblia diz que só tem recompensa aquele que está o quê? Secreto. Eu fiz, ninguém precisa ficar sabendo o que eu fiz. Mas o homem, ele é assim, né, muitas vezes. Ele faz, ele quer contar para as pessoas o que ele fez. E para ele tentar ser maior que as pessoas, ajudei isso, ajudei aquilo, ajudei aquilo, ajudei aquilo outro, agora eu estou precisando, ninguém me ajuda. Todo mundo vira as costas para mim. Porque você fez o que não fez em secreto. Há uma recompensa de Deus para nós. Mas quando ela fica em secreto, quem sabe é a pessoa. E você, Deus diz assim, esse ato aí, essa esmola aí, teve uma recompensa. E fica para a nossa meditação hoje. Será que eu já fiz alguma esmola que vai gerar recompensa? Você já fez alguma esmola? Fica aí só para você responder para você mesmo. Você já fez alguma esmola que vai gerar recompensa? Que Deus disse, olha, essa ninguém ficou sabendo, então essa eu vou te recompensa. Há um galardão por essa esmola. É isso que nós temos que entender. Há uma recompensa. Mas tem que fazer o que em secreto. E qual é a outra coisa? Vamos ver aqui. Qual que é a segunda atitude? É a oração. Glória a Deus, aleluia. Que vai dizer assim, ó, no versículo 6. Versículo 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu sua recompensa. O que o Senhor estava tentando dizer assim? E para mim orar, eu não preciso demonstrar que eu estou orando. Não preciso demonstrar para todo mundo que eu estou orando. Fazer aquela oração bonita, aquela oração com palavras bonitas, palavras de autoconhecimento. E orar para que todos vejam, para que todos contemplem a sua oração. A Bíblia diz que essa oração, ela não é ouvida. Por quê? Porque as pessoas estão vendo. E muitas vezes eu estou fazendo para mostrar, olha, eu sei orar. Eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus. Pode contar comigo, eu estou orando, eu estou fazendo. Mas isso é só aparência. Só para demonstrar para as pessoas que você está orando. É por isso que muitas vezes nós precisamos entender que a oração que Deus ouve, Ele diz que é aquela oração em secreto. Não é aquela que eu troco por trombeta diante de mim. Não é aquela que eu faço para todo mundo ver. Porque aqui ele está falando sobre os fariseus, sobre aqueles homens hipócritas. Eles paravam na esquina e ficavam orando para o povo passar e reconhecer, olha, esse é um homem de oração. Esse daí, olha aí, eu estava orando perto dela, meu Deus, essa é mulher de oração. E ele já recebeu sua recompensa. Você já foi reconhecido. Pastor, mas é quando Deus conhece a intenção do coração, se é o jeito da pessoa orar e a pessoa não tem a intenção de se aparecer, não é pecado. Não, aqui ele está falando sobre a intenção que há na pessoa, a intenção dos fariseus. Porque existe a oração, porque esta oração que ele fala aqui em secreto é aquela oração quando eu vou pedir alguma coisa. Quando eu vou ter intimidade com Deus em alguma coisa. Quando eu vou apresentar as minhas necessidades. Ou seja, quando eu estiver orando na igreja, ninguém precisa saber da minha necessidade. Ninguém precisa saber o que é da minha intimidade. Por quê? Porque a palavra oração, se nós formos entender ela, vai dizer assim, o significado da oração, um diálogo íntimo entre você e Deus. Então esta oração era o quê? Era a oração que eles faziam para se aparecer.
Não era a oração que eles faziam para obter resposta. Eu entendo muitas vezes aqui aquela oração que você faz para causar aquele... As pessoas olharem e olham aquele na hora, aquela na hora. A Bíblia fala que esta oração que precisa ser vista é aquela que eu faço em segredo. Porque tem vários tipos de oração. Tem a oração intercessora, que eu vou interceder pelas pessoas, que eu vou orar intercedendo pelas pessoas. Só que essa oração que eu estou orando intercedendo pelas pessoas vai gerar recompensa para mim? Não, vai gerar para a pessoa. A oração que eu faço na igreja, pela igreja, vai gerar recompensa para mim? Não, vai gerar recompensa para a pessoa. Só que na minha casa, no meu particular, eu tenho que ter outro tipo de oração. Porque eu vou estar orando por quem? Por mim. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. O que eu faço aqui na igreja não gerou recompensa para mim. Gerou recompensa por quem eu estava orando. Gerou recompensa para as pessoas. Então o que vai gerar recompensa para mim é o que eu faço no meu secreto. E é sobre isso que Jesus estava tentando dizer. Para que entrar no meu secreto eu vou gritar para todo mundo ver na rua que eu estou orando? Na sua casa, você orando de volta. Para que eu vou ficar orando? Para não passar na rua e ver que eu estou orando? Eu tenho que fazer a minha intimidade. Por quê? Porque muitas vezes o que faz essa oração é quando gera intimidade. E nem tudo eu posso falar para as pessoas ouvir através da minha oração. Porque tem coisas que é só entre eu e Deus. Só eu e Deus. E muitas vezes essa oração que ele está condenando é aquela oração, muitas vezes você vai fazer uma oração ali e você começa a orar por um monte de pessoas e vai citar o nome, falar o nome. E a sua intenção é que aquela pessoa ouve e diz, olha, estão orando por mim. Estão intercedendo por mim. Mas a pessoa faz o que? Intencionalmente. Se você não faz intencionalmente, Jesus conhece o nosso coração. Se não há intenção, o Senhor ele vai fazer o quê? Ele vai ouvir. Mas ele diz assim, que quando nós formos orar, o que nós temos que fazer? Entra no seu quarto, fecha a sua porta, ora em secreto, porque o teu Pai em secreto te recompensará publicamente. Então entenda que a oração, muitas vezes, é por isso que não é todas as orações que são ouvidas. As orações que são ouvidas são aquelas que Deus pode responder, aquelas que Deus pode dar. Então entenda que Deus ele não está falando sobre eu não orar. Ele está dizendo que você pode orar, mas tem uma oração. Quando você está em secreto, é essa que você me alcança facilmente. E muitas vezes nós queremos orar para demonstrar o que sabemos orar. A Bíblia diz que essa não vai gerar o quê? Recompensa, porque ela já vai ter o seu êxito. Ela vai ter o seu êxito no culto, vai ter o seu êxito na intercessão, vai ter o seu êxito quando você ora por alguém. A pessoa já viu que você estava orando por ele, já viu que você estava intercedendo por ele. Mas quando nós queremos receber algo do Senhor, nós precisamos ter esse diálogo íntimo com Ele. Mas será que nós temos esse diálogo íntimo com Ele? Entre nós e Deus, mais ninguém. Que há intimidade. É por isso que quando nós oramos, quando nós vamos para o diálogo íntimo com Deus, é onde nós temos que passar o maior tempo da nossa oração. E muitas vezes é onde nós passamos menos tempo. Se for para nós intercedermos, nós ficamos 2 horas intercedendo. Mas quando nós vamos orar para ter um diálogo íntimo com o Senhor, só nós e Deus, parece que as palavras não vêm. Parece que a oração não flui. Sabe por quê? Porque o que falta para nós, muitas vezes, não é a oração que todo mundo vê. O que falta para nós é a oração que ninguém vê. É por isso que muitas vezes não podemos julgar as pessoas, porque não sabemos se em secreto ela não está orando com o Senhor. Quem sabe publicamente ela não está abrindo a voz. Quem sabe publicamente ela não está falando nada, nem está orando. Mas você conhece o secreto dela? Você
Conhece o íntimo dela com Deus? E a Bíblia diz que o Senhor vai gerar recompensa para quem ora em segredo. Nós precisamos dos nossos momentos com Deus. Só mais de Deus, em uma madrugada, ou em casa sozinho, de dia, qualquer horário. Você chorar aos pés do Senhor, você se colocar na presença dEle, você buscar a presença dEle, você falar com Ele, porque a oração que Jesus está falando, toda essa oração nada mais é do que falar com Ele, ter um diálogo com Ele, só entre você e Ele. Sabe por quê? Porque a hora que Ele responder, se você ninguém sabia disso, só eu e Deus. Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus é poderoso, e é isso que Deus Ele quer através da oração. Então entenda que não é todas as orações que vai gerar recompensa. A oração que a Bíblia diz que gera recompensa é aquela que você está o quê? No seu quarto, secreto, ninguém vê. E as pessoas, olha, não está orando, não está buscando, não está pedindo, porque não está vendo você fazer. Mas quem que está vendo e pode te recompensar? Deus. Isso é importante. Que nós possamos cada dia mais orarmos secretamente com o Senhor. Cada dia mais temos intimidade com Ele. Cada vez mais temos diálogo com Ele. Porque a hora que nós pararmos para fazer isso, Deus Ele vai parar para nos ouvir. Vai dar atenção a Ele. Por quê? Porque nós vamos estar orando da maneira certa. Vou estar apresentando ao Senhor as minhas necessidades. E Ele vai estar aqui me atendendo. Ele vai continuar, ele diz assim, ó, no versículo 7: e orando, não useis de vã repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Quantas pessoas que acham que se ficar repetindo a mesma frase um monte de vezes vai ser ouvido por Deus? Quantas pessoas acham que Deus ficar falando, gritando, pedindo, vai ser ouvido por Deus? Porque não é por muito falar que nós seremos. Qual é a oração que ele já falou que nós vamos ser ouvidos? A que está em segredo, a que está ali no quarto, ao que você se rende ao Senhor, abre o seu coração, porque ninguém está ouvindo, só você e Deus, e apresenta a eles as suas necessidades. Porque tem pessoas que falam, ficam uma hora repetindo a mesma coisa e achando que Deus vai atender. A Bíblia diz que Deus não. Porque no versículo 8 vai dizer assim, ó: não vos sabereis coisa deles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de você pedir. Olha que interessante. Deus já sabia qual era a minha necessidade antes de eu pedir. Eu já sabia o que eu precisava. Eu já sabia o que eu necessitava. E antes de eu abrir a minha boca, Ele sabe, não, eu já sei a sua necessidade. Mas eu quero ver se você está disposto a ir no secreto conversar comigo. Porque entenda que Deus, Ele sabe o que nós temos e o que nós precisamos. Mas sabe o que Deus Ele quer ter conosco? Ele não quer dar aquilo que nós precisamos. Ele quer ter a intimidade conosco. Ele quer ver se eu gasto o meu tempo para conversar com Deus. Ele quer ver se realmente eu fico um tempo ali conversando com Ele. Porque Deus Ele vai poder abençoar as nossas vidas. Mas nós precisamos do quê? Ter uma oração. Não é uma oração que vai ser atendida no céu. Sabe o que Deus Ele quer ver em nós? Se realmente Deus Ele vai ter o quê? A oração dele atendida na terra. Então quando eu entrar em oração, o que eu preciso fazer? Não é colocar as minhas necessidades, é saber muitas vezes que eu estou ali para ter um diálogo com o Senhor, uma conversa, e não me esconder. Então ele fala assim: eu já sei o que você precisa, mas vamos ter um diálogo, vamos no secreto, vamos conversar, vamos ali, para eu poder suprir as suas necessidades. E o mais interessante é que ele vai dizer no 9: portanto vós orareis assim. Entenda que o Pai Nosso não é um modelo de oração para ser repetido. O Pai Nosso é um modelo de oração a ser seguido, não repetido.
Porque ele estava falando sobre oração. E ele vai falar dos gentios que repetiam. Então ele vai começar a te mostrar para os discípulos como é a maneira certa de se orar. Então o Pai Nosso não é uma oração para me repetir, para que Deus vai me atender. O Pai Nosso é um modelo de como eu preciso orar. A hora que eu estiver no íntimo, qual que é a primeira coisa que eu devo fazer? A Bíblia diz que a primeira coisa é que você estiver no íntimo com Deus, no começo da sua oração, você vai dizer, Pai Nosso que está nos céus. Ou seja, então todas as vezes que você for começar uma oração, você tem que começar agradecendo a quem? O Pai. Agradecendo a Deus. Só que entenda que aqui que é interessante o modelo da oração, ele não diz assim, meu Pai. Ele diz Pai Nosso. Então aprendemos uma coisa aqui na oração de Jesus. Que quando nós vamos orar nós achamos que nós somos únicos. E nós começamos a orar e dizemos, Deus, eu preciso tanto. O Senhor deu para ele, deu para aquele, está fazendo na vida daquele, faz na minha também. Não é Pai Nosso, não é Pai meu. E muitas vezes eu vou orar, eu acho que Deus é só Deus. Jesus está dizendo, não, para você for orar, entenda, eu sou um Pai de todos. Então eu abençoo a todos. Se a sua bênção não chegou ainda, é porque falta secreto, é porque falta oração, falta eu e você. Então aqui a oração do Pai Nosso é um modelo que ele estava tentando ensinar como eu devia orar, como eu devia fazer. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha oração é engrandecer o nome de Deus e dizer o quê? Pai Nosso que está nos céus. E qual é a outra coisa? Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Então aqui quando ele fala santificado seja o teu nome, ele está dizendo, ou seja, em uma oração você não pode tomar o meu nome em vão. Numa oração você tem que entender que quando eu oro, santificado é o nome do Senhor, é um nome poderoso, é um nome tremendo, é um nome justo, é um nome maravilhoso, é um nome grande, é ter reverência. Porque muitas vezes é por isso que ele fala do secreto, porque eu vou orar, eu não tenho uma reverência devida ao Senhor, com as minhas palavras. Quantas vezes você já ouviu as pessoas brigarem com Deus na oração? Discutirem com Deus na oração? Achar que a oração é uma discussão? Você não está vendo, Deus? Olha como que eu estou, olha a minha situação, você não faz nada por mim. Parece que não vai fazer, faz na vida de todo mundo, não faz na minha. Isso te torna o quê? Você está santificando o nome do Senhor? Não. Porque você está tratando Deus como você trata as pessoas. Então entenda que Jesus falou assim, quando você for orar, você tem que ter uma santificação, entende? Você está falando com Deus, tem que ter respeito. Já que se você for no juiz lá, o juiz falar com você, você que foi? Você não sabe de nada. O juiz vai fazer o quê? Pode prender ele, pode levar ele. Então, para nós falarmos com Deus, nós temos que entender e santificar, ou seja, reverência ao nome dele. Eu estou falando com Deus. Eu tenho temor, eu tenho respeito, eu tenho zelo por esse nome. Ele tem que ser o que? Santificado. E a Bíblia já diz, não tomarás o nome santo do Senhor em... Não. A terceira coisa, venha o teu reino. Então venha o teu reino. Então eu tenho que muitas vezes fazer o quê? Qual é o reino de Cristo? É esse reino que eu quero viver? Não. Todas as vezes que eu vou orar, eu vou lembrar, Senhor, o Senhor tem um reino preparado para mim. O Senhor tem um lugar de morar. E eu sei que eu não vou passar a eternidade aqui, mas eu sei que eu tenho que um reino. Só que muitas vezes nós estamos mais preocupados com o reino da terra do que com o reino do céu. Então todas as vezes que eu for orar, eu tenho que lembrar que Deus ele tem um reino. Eu tenho que dizer, Senhor, eu quero morar nesse reino. Eu quero viver nesse reino. Eu quero passar a eternidade nesse reino. Então lembra que o começo da oração, você só está falando de coisas que se revelam a Deus. E qual que é a outra coisa que você vai dizer? Seja feita a tua vontade. No céu, na terra. Sabe o que ele estava querendo dizer? Senhor, o Senhor é o Senhor do céu. Todos aí no céu cumprem a sua vontade.
Então aqui na terra existe um servo fiel que vai fazer do mesmo jeito. Que vai fazer a sua vontade. Então na oração muitas vezes nós lembramos somente de querer pedir, mas não de oferecer e dizer: Senhor, eu faço a sua vontade aqui na terra. Aí no céu tem os anjos que te obedecem, aí no céu tem os querubins, os serafins, e o Senhor dá uma ordem aí e todos fazem a sua vontade. Então eu estou aqui na terra para fazer a sua vontade. Então entenda que a primeira parte do Pai Nosso, ele vai falar sobre 4 coisas que não diz relacionado a pedido algum. Só diz relacionado a lembrar de quem Deus é, a lembrar de como o nome dele é, a lembrar que existe um rei, a lembrar que nesse reino ele manda. Só que quando eu começo a minha oração, parece que eu estou tão desesperado que eu já começo: Deus me dá, Deus me dá, Deus precisa, Deus me dá, eu preciso. E esqueço de fazer a primeira parte, que é santificá-lo, que é reverenciá-lo, que é demonstrar o poder dele, a grandeza dele, o reino dele, que todos obedecem a ele. Então entendo que ele diz assim: quando vocês forem orar, ore assim. Olha assim. Quer dizer, ele estava dizendo: olha, quando vocês forem orar, repita esta oração. Ele disse isso? Não. Ele disse: orar é assim. Então quem tem sabedoria vai entender qual que são os princípios dessa oração. O que eu tenho que aplicar na minha oração? É isso que eu vou fazer diariamente. Quando eu for orar, eu vou lembrar do Pai Nosso e vou começar a aplicar os princípios do Pai Nosso na minha oração. Quer dizer, na primeira parte tem 4 princípios que só é relacionado a Deus. Só que na segunda parte começam os princípios que são relacionados a nós. Ele vai dizer assim: Senhor, dai-nos o pão de cada dia. Você vai lembrar. Você vai pedir o pão do mês? Não. O pão da semana inteira? A Bíblia diz que na sua oração, se você tiver o que comer naquele dia, obrigado, Jesus. Mas eu faço isso na minha oração? Não. Se tiver o último arroz, mas Senhor, só deu para hoje e amanhã. Já fica preocupado com amanhã. Então a minha oração, Deus está dizendo: olha, obrigado pelo pão nosso de cada dia, não é de cada mês, de cada semana, de cada ano. Mas para algumas pessoas parece que se o semeio dele for alimentado dia após dia, parece que ele não está orando. Parece que Deus não está na vida dele. Senhor, mas uma coisinha cada dia, mas hoje e amanhã já começa a ficar preocupado, já começa a ficar ansioso, já vai dar depressão, já vai dar um monte de coisa. Por quê? Porque não aplicou os princípios da oração. Se Deus me deu hoje, obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia. Eu estou orando e estou agradecendo por aquilo que o Senhor já me deu. Só que muitas vezes não fazemos. E qual que é a segunda coisa? Perdoa como nós temos perdoado As nossas vidas. Então esse é o segundo princípio. Como que eu vou orar pedindo perdão a Deus se eu não conseguir perdoar meu próximo? O segundo princípio da oração, esse aqui, que é relacionado a nós, que é o 6º princípio, ele vai dizer assim: olha, quando você orar, você se perdoa, Senhor, as minhas dívidas, porque eu tenho perdoado os teus deveres. Então muitas vezes eu quero pedir perdão para Deus, mas eu não perdoei o meu próximo. O que Jesus está dizendo? Não tem perdão. Então na sua oração você tem que expor aquilo que você é. Quando ele fala perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado os meus devedores, é que numa oração eu preciso trazer sinceridade. O que é sinceridade? Ser sincero. Senhor, eu perdoei o meu próximo. Senhor, eu perdoei ele. Senhor, perdoa os meus pecados também, porque eu sou pai. Mas se eu não perdoei, como que eu vou orar assim? Não entenda que daí a sua oração não vai seguir os princípios do Pai Nosso. Você vai fazer uma oração de acordo com a sua vontade. Entenda que o Pai Nosso são princípios. Eu vou fazer uma oração não como eu quero, como Ele me ensinou a orar. Então este é o que? Perdoa as minhas dívidas, Senhor, perdoa meus pecados. Porque eu tenho perdoado quem me ofendeu, quem falou de mim, quem me criticou, quem me julgou, não tem que usar a calçada, eu tenho que perdoar ele, então perdoa eu também. Isso é tudo quando eu for orar. É a minha oração. Depois vai dizer assim:
não nos deixe cair em Tentação. Deus livra-nos da tentação, livra do laço do diabo, quer dizer, você vai pedir para Deus te livrar de todas as tentações, livrar de tudo isso. E o quarto, ele vai dizer o quê? Livra-nos do Mal. Livra-nos do mal. Não deixe que o mal chegue à nossa casa, não deixe que o mal chegue à nossa família, não deixe que o mal chegue à minha vida. Então esses são os princípios da oração. Eu preciso aplicar isso na minha vida diária. Mas por que eu não aplico? Porque eu estou preocupado em pedir, e nem me preocupo em fazer os princípios. E a Bíblia vai dizer lá em Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal, ou pedis para gastar com os vossos prazeres. Quer dizer, deleites quer dizer prazeres. Então estou tão focado no mundo, nas coisas do mundo, que tudo que eu peço é para gastar com o mundo e nada para gastar com o Senhor, na obra do Senhor, nas coisas de Deus. Então essa oração é um princípio. Então quando você medita nesse Pai Nosso, mas não é para você repetir a Ele, é para você lembrar dos princípios que Ele diz assim: é assim que eu quero que você ore. Mas enquanto vocês forem orarem, orem assim. E qual que é a terceira coisa para nós terminarmos? A Bíblia diz que a terceira coisa é o jejum. A terceira atitude que eu faço em secreto é o jejum. Diz assim, ó: quando jejuardes, não vos mostreis contristável como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já recebeu o seu Galardão. Já recebeu o seu galardão. Por que já recebeu o seu galardão? Porque ele demonstra para todo mundo que está jejuando. Sai falando para a cidade inteira. Aí quando ele vai pregar, vai fazer alguma coisa: olha, hoje eu jejuei o dia inteiro, hoje eu jejuei 3 semanas. Já recebeu o seu galardão. Porque ele acha que através daquilo que ele está falando, Deus vai usar ele com um grande poder. Não vai. Por quê? Porque ele já está sendo reconhecido diante de todas as pessoas. O jejum, muitas vezes, o que é o jejum? O jejum é para mim afligir a minha alma, e ninguém precisa ficar sabendo. O jejum é entre eu e entre Deus. Mas quando eu saio falando para todo mundo que eu estou jejuando, a Bíblia diz o quê? Deus não está recebendo. Ninguém precisa ficar sabendo quando eu faço uma consagração, quando eu faço um jejum, porque isso é secreto. O que é secreto? Entre eu e Deus. Estou jejuando para quem? Para o Senhor. Eu estou o quê? Santificando, afligindo a minha alma, para que Deus ele venha o quê? Responder a minha oração, para que ele venha me mudar, para que ele venha me transformar. Então por que eu vou sair falando para todo mundo? A Bíblia diz que quando você faz isso, você já recebe o seu galardão. Já acorda de manhã, não lava nem o olho, nem escova o dente, fica aquela cara conquistada. Era o que as pessoas faziam. Daí eu vou falar: olha, está jejuando, esse é o homem de Deus, né? Está jejuando até uma hora dessa. Esse aí, olha, esse aí é valente. Eu disse: não adiantou nada. Porque o jejum tem que ser o que? Secreto. Quando eu estiver jejuando, eu não posso demonstrar, a Bíblia diz que não posso demonstrar para ninguém. O meu semblante tem que ser o melhor, a minha vida tem que ser o melhor. Por quê? Porque o jejum não é uma dieta. Tem pessoas que jejuam: eu jejuei, emagreci um monte. Já recebeu o seu galardão. Você fez uma dieta, não fez um jejum. O jejum não é para emagrecer. Não, eu fiz uma campanha de jejum, foi emagrecer tanto. Então, está tudo certo. O propósito era o quê? Emagrecer, não era se santificar. Então as pessoas confundem muitas vezes as coisas. O jejum é afligir a alma. No jejum eu não posso pecar, eu não posso errar, eu não posso falhar. Eu tenho que realmente ter uma mudança. Porque muitas vezes as pessoas jejuam, eu estou jejuando. Vamos ler aqui em Isaías 51, só para você entender um pouco. Nós já estamos acabando. Abra aí. Isaías 51.
aqui é uma pergunta, vai dizer assim, ó, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atenta para isso? Por que afligimos a nossa alma se tu não sabes? Ele vai responder: eis que no dia em que jejuardes, achai os vossos próprios contentamento, requereis todo o vosso trabalho. Eis que, para contenda e debates, jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a sua voz no alto. Seria este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, recline a cabeça com um jugo, estenda debaixo de si panos de sacos grosseiros e cinza? Chamarias tu isso de jejum, de dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livre os quebrantados, e que despedace todo o jugo. Porventura, não é também que reparta o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres e desterrados, e vendo o nu os cubra, não te escondas daquele que é da tua carne. Então, se você for ler aqui, você vai entender qual que é o jejum que o Senhor lhe pede muitas vezes. Não é aquele jejum que você jejua, briga o dia inteiro, jejua, discute o dia inteiro, jejua, tem alguém necessitado, você não socorre a pessoa necessitada. Tem alguém precisando de uma palavra, você não dá uma palavra para a pessoa. Daí você jejua, você fica o dia inteiro no celular, na televisão, assistindo um monte de coisas, se divertindo, não aflige a sua alma. Então aqui que ele vai falar que o jejum que ele quer é aquele que traga uma mudança para a minha vida. Porque o povo jejuava, mas continuava com os escravos lá. Jejuava. A pessoa passando necessidade, não ajudava a pessoa passando necessidade. Mas que jejum é esse? Se não tem transformação, não tem mudança de vida. A pessoa nunca muda, só jejua, continua mentindo, continua enganando, continua se prostituindo, continua fazendo tudo de errado. Depois de nossa, eu jejuei a semana inteira hoje. A Bíblia diz que esse jejum, Deus ele não vai receber. Por quê? Porque não há mudança, não está secreto. Você vai ver que essas pessoas elas já fazem para si aparecer. Está numa roda de conversa, o primeiro assunto que surge é o jejum dela. Essa semana eu jejuei tantos dias. Olha, semana eu me sacrifiquei para Deus. Não sacrificou nada. A pessoa só queria se auto-promover. Ela queria sua alta performance. Ela não queria que Deus fosse exaltado. Ela queria performar. Hoje eu fiz. Hoje eu fiz bastante. Não, a Bíblia diz que você não fez. Entenda que